Joaquim foi vítima de crime de lesão corporal de natureza grave, praticado em tese por Francisco, que resultou em sérios prejuízos patrimoniais à vítima, bem como instauração de processo criminal contra o suposto autor do delito. Com referência à situação hipotética, assinar a alternativa correta, considerando os dispositivos processuais que regem a ação civil ex delito. Assinar a alternativa correta. O Joaquim deve aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para somente depois executá-la na esfera civil? O que você acha? Eu sei que tem um peguinho aí nesse negócio de aguardar o trânsito em julgado para executar. Eu acho que não há necessidade. Mas daqui a pouco eu vou para essa questão. Vamos imaginar que não deve aguardar o trânsito em julgado. Mas imagina que ele for na ação penal, ele seja condenado, ele seja absolvido por ser gente fina. Não faz sentido que ele deve aguardar o trânsito em julgado? Vamos nesse raciocínio ver o que acontece? Se ferra, não é? Tá? Então vamos ler o código. Artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover a execução no juízo civil, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, o seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º caput 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Parágrafo 64, aí está o X da questão. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano pode ser proposta no juízo civil. O artigo 64, quando fala sem prejuízo do disposto no artigo anterior, quer dizer que sem trânsito em julgado. A ação para ressarcimento do dano pode ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil pode suspender o curso da ação civil até o julgamento da ação penal. Então, ele deve aguardar? Não, ele pode entrar, o Joaquim pode entrar com a ação, não precisa aguardar, tá? Mas o juiz pode suspender a ação civil aguardando a ação penal. Então, o juiz não precisa aguardar, apesar que o juiz pode suspender para que aguarde a ação penal para depois executar a civil. Absolvição A absolvição de Francisco, com base no reconhecimento desculpante, faz coisa julgada no civil? Não. Somente a absolvição por ser gente fina é que faz coisa julgada no civil. Joaquim poderá propor ação civil ex delito de caráter cognitivo, conhecimento, valendo-se das cautelares do Código de Processo Penal, para assegurar o patrimônio do réu, que garanta a indenização conferida pelo juízo. Eu achei que essa estava certa. Por que está errada? Joaquim poderá propor ação civil de caráter cognitivo, valendo-se da cautelar do processo penal para assegurar o patrimônio do réu que garanta a indenização conferida pelo juízo civil. Letra C. A ação civil ex delito de caráter cognitivo, isto é, de conhecimento, de ressarcimento do dano, ou mesmo ação civil ex delito em sentido estrito, é promovida no âmbito civil, objetivando a formação de título executivo civil, consubstanciando em sentença condenatória transitada em julgado. De novo, ação civil ex delito de caráter cognitivo, isto é, de conhecimento, de ressarcimento do dano, ou mesmo de ação civil ex delito em sentido estrito, é promovida no âmbito civil, objetivando a formação de título executivo civil, consubstanciando-se em sentença condenatória civil, transitada em julgado. Enfim, trata-se de fato de uma ação ordinária de indenização ajuizada no âmbito civil, em que em sede processual penal é denominada ação civil ex delito. Nesse contexto, portanto, não há que se falar em envolvimento da aplicação de cautelar prevista no Código de Processo Penal, porque é uma ação civil, tá? Por isso que a C está errada, eu erraria aqui. A requerimento de Joaquim, caso ele seja pobre, a ação civil pode ser promovida pelo Ministério Público.
Eu acho que sim. Existia sim. O artigo 68 ainda existe. Vamos ver se o Bolsonaro por acaso mudou o artigo 68 do Código de Processo Penal. Por isso que eu tenho que estar sempre com o Código do Planalto aberto, porque mudou. Toda hora muda. Artigo 68, vamos ver. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença ou a ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Será. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença condenatória ou ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Será, não é poderá, é será. Artigo 68 do CPP expressa que quando o titular de direito à reparação do dano for pobre, nos termos do artigo 32, parágrafo único, o Ministério Público é legitimado para propor a ação que visa tal reparação. Entretanto, com o advento da Constituição de 88, foi criada a Defensoria Pública com o escopo de defender e orientar juridicamente em todos os graus os interesses das pessoas de baixa renda. Dessa maneira, nessa incongruência, o STF decidiu a questão no sentido de que, caso exista determinado estado, no estado a defensoria, a defensoria, será legitimada para propor ação em nome do necessitado, a ação civil ex delito. Caso não haja defensoria lá, aí a legitimidade é do Ministério Público. Portanto, nas localidades em que surgir a defensoria, cessa para o Ministério Público a legitimidade para propor ação civil ex delito. E, portanto, poderá não, é será. Eu acho que o erro mais é que será, enfim. E a letra E, a sentença penal absolutória que reconhecer que a conduta é materialmente atípica não impede a propositura da ação civil por Joaquim. Exatamente. Por ser gente fina, não é o caso. Se for gente fina, impede. Materialmente atípica não é gente fina, então não impede.